Durante o governo Lula, o Brasil diversificou a sua agenda comercial. Neste bloco, os convidados da audiência pública falam dos resultados dessas parcerias e da crise internacional. Eu gosto de dizer que o comércio exterior brasileiro é o primo pobre da política econômica. E não é só nesse governo. Tradicionalmente, o comércio exterior brasileiro é uma parte complementar das decisões de política econômica que são tomadas pelo governo. Há uma baixa prioridade no comércio exterior brasileiro, dentro do contexto da política econômica. Qual é a situação atual? Primeiro, a rentabilidade das exportações, tanto do ponto de vista empresarial, tanto de manufaturas quanto de produtos agrícolas, está caindo. Em 2009, foi a menor da história, da série histórica de rentabilidade. Esse ano passado, houve uma redução de 4,9% do preço dos produtos brasileiros. A crise econômica propiciou a mudança do perfil das exportações brasileiras. Pela primeira vez desde 1978, a exportação de commodities em valor supera a de produtos manufaturados. Com a perda da competitividade dos produtos manufaturados, nossas exportações em 2012 caíram 5%, como eu mencionei, e as importações subiram 1%. A crise internacional econômica, ela leva políticas dos países altamente desenvolvidos na área monetária, no sentido de expandir a sua oferta monetária. Agora, depois os Estados Unidos, que anunciaram que vão injetar 85 bilhões de dólares por mês no mercado, em moeda, o Japão também vem de declarar que vai começar uma política de expansão monetária muito forte para vencer a situação de estagnação em que estão há tantos anos. Tudo isso afeta o comércio exterior brasileiro, né? Porque leva a uma valorização da moeda brasileira e faz com que as exportações fiquem menos competitivas. Qual foi a estratégia do Brasil nos últimos 12 anos? E aqui é a parte mais provocativa do que eu vou falar. Em primeiro lugar, na minha visão, o governo brasileiro cometeu um grave equívoco na política de comércio exterior. Primeiro, nós jogamos todas as nossas fichas na negociação multilateral da rodada de Doha, que fracassou. E nós esquecemos as negociações dos acordos bilaterais. Segundo, houve uma politização da negociação comercial. E aí entrou um viés ideológico. E, se a gente for olhar as estatísticas, o resultado foi, do ponto de vista comercial, tem desdobramentos políticos muito positivos, mas do ponto de vista comercial, o resultado foi pífio, né? Foi muito pequeno. Se a gente pegar os dados e verificar a participação do comércio exterior brasileiro no Oriente Médio e na África, pouco variou de 12 anos. Se pegar 2013 e 2012, pouco variou. E ficaram em segundo plano os países desenvolvidos, quer dizer, não houve promoção comercial, não houve incentivo, não houve nada. E o resultado é que hoje, 2013 e 2012, esses países nos quais o Brasil era superavitário, hoje o Brasil se tornou deficitário. Nós temos um déficit na balança comercial com os Estados Unidos, um déficit na balança comercial com a Europa. Mas eu não consegui entender muito, embaixador Rubem Barbosa, porque, pelo que eu pude ver, analisando, e o senhor analisou aí os últimos anos do país, os últimos 20 anos, para ficarmos nisso, sempre a referência nos últimos 20 anos, eu também tenho os dados aqui, foi muito crítico a esses últimos 10, 12 anos. E eu quero trazer alguns números para os colegas, que eu fiz umas continhas aqui, são números oficiais. De 90 até 2001, 10 anos, comparando com 2001, 2000 até o período que nós estamos, outros 10 anos. O saldo comercial do Brasil, que não mereceu muita crítica do nobre embaixador Rubem Barbosa, foi, somando tudo, uma década inteira, 25 bilhões de dólares.
parece que o Brasil estava no caminho certo nessa década. E aí eu somei também a outra década, o saldo comercial. Número, fatos concretos. Deu 300 bilhões de dólares. Nessa que o Brasil está andando errado, nessa última década, está dando tudo errado. Mas nós aumentamos. O saldo foi de 300 bilhões. E como o embaixador falou, no conjunto, exportações e importações, nós estamos trabalhando com quase $500 bilhão de dólares. E quando começou 20 anos atrás, era 50 bilhões de dólares. Eu também fiz um apanhado sobre os destinos da exportação, porque eu mesmo acompanhei o presidente Lula em algumas viagens. Por exemplo, em 1990, o nosso país exportava para a China 300 milhões de dólares. E para os Estados Unidos, 7,5 bilhões de dólares. Hoje, aí eu fiz outra conta. Em 10 anos, até 2000, o Brasil saiu de quase 400 milhões de dólares para 1 bilhão para a China. 10 anos depois. E aí, depois desse período que vem sofrendo muitas críticas, saiu de 1 bilhão, senadora Vanessa, para 44 bilhões. Nesse período que o Brasil fez tudo errado com a China. Agora, eu também fiz uma outra continha rápida. Eu fui para a África e fui para o Oriente Médio e fui ver alguns países que não tinham praticamente nenhuma relação comercial. Não foi pouco significativo, embaixador. Eu posso pegar o Egito. O Egito, nós tínhamos uma relação comercial que, de 90 até 2000, ficou praticamente a mesma, na casa dos 200 milhões de dólares por ano. 10 anos, presidente Collor. E nos últimos 10, ela aumentou 10 vezes. Então, foi significativa essa opção política de fazer uma opção por novos mercados. Mas eu posso pegar a África do Sul também. Ou outra, vamos pegar Angola. Angola tinha uma relação comercial de 100 milhões de dólares, ficou 10 anos assim. Depois, nos últimos 10 anos, ela aumentou 10 vezes. Na Nigéria, se manteve nos primeiros 10 anos igual, e nos últimos 10 anos aumentou 6 vezes. Mas tem a Rússia. Em 10 anos aumentou 2 vezes. E agora aumentou 10 vezes. Nos últimos 10 anos. Nesse período que está dando tudo errado. Eu acho que essa comparação dessas 2 décadas é como comparar laranja com maçã. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Quer dizer, e o que ocorreu na década de 90 foi uma sucessão de crises internacionais que prejudicou o comércio internacional e afetou o comércio de todo mundo. O crescimento era muito baixo. Na década seguinte, nós tivemos a explosão. Eu mencionei aqui durante a conversa que, nesse período, o comércio internacional cresceu 25%. O que eu quis mostrar é que, e não tivemos tempo de discutir aqui, que, do ponto de vista do comércio exterior brasileiro, não estou falando do ponto de vista de política externa, que é diferente e causou bons resultados e tal. Do ponto de vista do comércio exterior brasileiro, essas 2 áreas, África e Oriente Médio, continuaram a ser marginal. E essa porcentagem de um ponto percentual do aumento no comércio com os dois foi durante a década de grande expansão. Se tivesse havido realmente resultados positivos, a participação relativa dessas áreas teria aumentado muito. Então, é isso que ocorreu. Quer dizer, se você pegar os números absolutos, claro que houve uma grande expansão. Agora, o que interessa para nós é a posição relativa dentro do comércio exterior brasileiro, que mudou muito pouco. No próximo bloco, a Organização Mundial do Comércio e os rumos da política comercial brasileira. É importante para nós promovermos o desenvolvimento dos países vizinhos.